Muito bem-vindos! O assunto de hoje é leite condensado. E para quem de repente é a primeira vez que está participando da live e ainda não me conhece, eu sou Cleides Boller, professora online especializada em doces gourmets. Nós temos aí frequentemente live todas as terças e quintas-feiras, né? E nós trazemos que tipo de conteúdo aqui? Sempre conteúdos, estratégias para ajudar você aí a se tornar um doceiro ou uma doceira de sucesso e poder gerar renda aí de mais de R$ 5.000 trabalhando aí no conforto da sua casa. Mas então vamos lá, já que o assunto é doce, né? Transformar vocês em doceiras, em doceiros. É fundamental que vocês entendam tudo sobre o nosso principal ingrediente aí, né? Vamos pensar assim, o nosso ator principal aí em termos de doces gourmets, que é o leite condensado, né, gente? Tem muita gente que tem sofrido muito aí, justamente por não ter esse conhecimento, não saber como identificar qual é o leite condensado melhor, que nem sempre é o mais caro, o mais famoso, certo? Eu até anotei alguns pontos aqui para não esquecer de passar nenhuma informação para vocês. Então, primeiro ponto, pessoal, olha só, é lata, caixinha e latona. Como vocês podem perceber, eu coloquei algumas marcas, gente, foi as que eu encontrei. Eu queria ter encontrado mais marcas aí, mas foram essas que eu encontrei aqui na minha cidade hoje. E depois nós vamos falar sobre as características dessas, ok? Mas vamos lá então, ó, para lata, caixinha e latona, né? Essa embalagem aqui, longa vida. Para começar, lata e a caixinha, gente, ela não tem diferença, tá? Se você pegar o mesmo leite condensado e for olhar aí a formulação, os ingredientes, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Então, primeiro ponto, tá? Então, não tem diferença nenhuma, tá, de qualidade entre a lata ou a caixinha. A única diferença, gente, é que quando você tem a lata, você pode cozinhar e transformar num delicioso leite condensado cozido. Eu, particularmente, para os meus doces de churros, é só o leite condensado cozido que eu utilizo, porque eu acho que nenhum doce de leite se compara a esse sabor, certo? Gente, olha só, não é recomendado, tá? Inclusive, algumas embalagens de leite condensado até avisam que não pode cozinhar a caixinha na pressão. Eu confesso para vocês que eu cozinhei muitas vezes por não encontrar lata, né? Porque, não sei na cidade de vocês, mas aqui às vezes é muito difícil encontrar o leite condensado de lata. Como eu utilizava muito no ateliê, eu cozinhava várias latas na semana, então quando eu não encontrava, às vezes eu usava a caixinha, né? E olha só, gente, não pode, tá? Então, se você, assim como eu, alguma vez cozinhou a caixinha embrulhando ela aí no papel alumínio, não pode, por quê? Pelo fato de por dentro, olha só, até abri uma aqui, pelo fato de por dentro ela ser laminada, então a embalagem já alerta que pode soltar alguma substância aí que pode ser prejudicial à saúde. Então não pode. Então a única questão aí entre a lata e a caixinha é que a lata você pode cozinhar, tá? E a caixinha não é recomendado, certo? Mas em termos de qualidade, das características são as mesmas. Já a latona, gente, sabe? Aquelas latonas, que geralmente essas latonas ou aqueles pacotes de leite condensado que você encontra mais nos atacadão aí. O que acontece? Essa eu não recomendo, tá? Eu não sei o que acontece, se é por conta do tamanho, do volume, mas enfim. Eles não têm a mesma qualidade do que quando é na caixinha ou na latinha, tá? Eu já comprei e sinceramente não vale a pena, até porque muitas vezes se você fizer as contas aí, ela sai mais cara ou vai sair no mesmo preço que você comprar a caixinha ou a latinha, tá? Eu não tenho assim uma explicação, vamos dizer, científica para explicar o porquê, mas eu acredito que de repente pelo volume da lata deve ocorrer algo aí, o qual ele fica menos consistente, ele não dá o mesmo resultado, certo? E agora, gente, o que mais é polêmico, né? É a questão de leite condensado integral, né? E semi-desnatado, né? Isso acabou fazendo uma confusão na cabeça de muita confeiteira, de muita doceira, por quê?
Antes nós íamos no supermercado, tinha apenas lá leite condensado. Não tinha essa definição aqui de integral e nem de semi-desnatado. E de repente, todas as marcas aí começaram a trazer leite condensado integral, leite condensado semi-desnatado, e aí virou uma confusão, né? Ninguém nunca tinha visto essa especificação aí nas embalagens. Então, eu quero explicar para vocês o porquê ocorreu isso. Foi devido a uma nova legislação aí, onde obrigou aí as marcas de leite condensado, elas têm que deixar muito clara o percentual de gordura que o leite condensado tem. E isso é muito bom para nós confeiteiras, para nós doceiras, e eu já vou explicar para vocês por quê. Dentro dessa legislação aí, o que acontece? Foi feita uma classificação referente ao leite condensado. Eu deixei só a parte aqui que nos interessa, que é justamente que se refere ao integral e semi-desnatado. Então, olha só, o leite condensado ele pode ser definido como integral. Pode ver se você... pega outro canetão vermelho ali para mim, ó. Só um pouquinho, gente, senão vocês não vão ver minhas marcações. Ali. Então, olha só, pela nova legislação, o que acontece? Para o leite condensado ser considerado integral, o teor de gordura dele tem que estar entre 8% a 16% de gordura, certo? É lógico que nós não encontramos, gente, nós não encontramos acima de 8%, infelizmente. Então, geralmente, nós encontramos o leite condensado integral com 8%, certo? E semi-desnatado, ele vai ser quando tiver o teor de gordura entre 1 e 8, na verdade 7,999, tá? E geralmente o semi-desnatado nós encontramos em embalagens de 4% e de 6%, são as mais comuns de se encontrar. E Cleides, e agora? E o que isso muda, né? O que isso muda no leite condensado? Bom, gente, essa questão da gordura do leite condensado, no que ela interfere, eu já vou falar em termos de doce. Para o brigadeiro, para o doce gourmet de forma geral, inclusive para um recheio também, quanto mais gordura o leite condensado tiver, melhor é o desempenho dele na minha receita. O que vai acontecer? Vai ficar mais brilhoso, né? Mais cremoso e também vai ter uma validade maior. Então, olha só, mais brilhoso, mais cremoso e com validade maior. Então, lembrem-se disso, certo? Então, quanto mais gordura, melhor, tá? Então, quando você for comprar aí o seu leite condensado, procure se atentar à gordura e não à marca daqui pra frente, ok? E tirando essa parte da gordura, o que mais é importante você observar? É lógico, eu sempre falo, né, para as minhas alunas que você tem que ficar de olho na cor, na textura e no sabor, que eu vou explicar mais aqui na prática para vocês, tá? E você vai observar esses critérios aqui quando, de repente, você ficar na dúvida aí entre 2 ou 3 leite condensado, que de repente tem o mesmo percentual de gordura, né? Você foi lá no mercado e tem duas marcas que estão exatamente o mesmo preço e com o mesmo teor de gordura. Então, como que você vai decidir entre uma e outra? Compra uma de cada aí e verifica daí essa questão aí de cor, textura e sabor. Ou se tiver um empate aí, tem um critério muito legal para você desempatar. Que é você pegar a caixinha ou a latinha e você olhar nos ingredientes. Deixa eu pegar um que está bem visível aqui, olha. Esse daqui, por exemplo, o mococa, ele está assim, ó. Leite integral ou leite integral em pó, açúcar e lactosa. Esse aqui da Piracanjuba, deixa eu achar. Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó e lactosa. Então, olha só, esse aqui tá dizendo que ele tem leite integral e esse aqui leite em pó. Então, o restante dos ingredientes são iguais, tá? Ele tem essa diferença apenas aí de leite integral e leite em pó. Esse pode ser um critério de desempate para você, porque pensa, o leite em pó, como o nome já diz, é pó.
tá? Então, entre algo que é líquido, um leite integral e um leite em pó na composição, dê preferência sempre ao que tem o leite integral, tá? Por quê, Cleides? Porque ele vai ser mais lisinho e ele vai açucarar menos, ele vai ter uma validade maior, tá? Porque ele vai ser ter mais gorduras ali, tá? Porque o leite em pó, ele vai ser aquele leite condensado que às vezes você coloca na boca e você sente como se fosse algum açúcar, sente como se fosse um farelinho, tá? Então, fique atento a isso. Olhe na composição, então entre leite em pó e leite integral, prefira os que têm leite integral, certo? É um critério de desempate. Aqui, pessoal, eu anotei algumas marcas que eu já utilizei, tá? Que eu gosto de utilizar e que dão super certo para fazer os seus doces gourmets. Pessoal, se vocês ouvirem um barulho meio estranho, é chuva, tá caindo muita chuva por aqui, tá? Então, eu anotei essas marcas aqui para passar para vocês e eu vou pedir, caso vocês usem alguma marca diferente dessas que eu vou mencionar agora, eu quero que vocês coloquem nos comentários, porque assim vocês vão ajudar outras pessoas a, de repente, também encontrarem essas marcas, certo? Porque, olha só, hoje mesmo, quando eu fui no mercado ver as marcas que eu encontrava, tinha muitos tipos de leite condensado. Mas tinha aqueles leite condensados, sabe, que você nunca ouviu falar e você ia olhar o percentual de gordura, tava lá 1,5%. Então, pensa, gente, o que vai virar aí você fazer um doce ou fazer um recheio com leite condensado com 1,5% de gordura, né? Então, provavelmente não vai dar ponto aí, não vai dar certo e vai ser extremamente doce. Ou você, de repente, até pode conseguir fazer o brigadeiro, mas no dia seguinte ou às vezes no mesmo dia já vai açucarar. Por quê? Porque não tem gordura. Como eu falei, quanto mais gordura tiver, maior vai ser a validade, maior vai ser o brilho e maior vai ser a macieza, a cremosidade dele, tá? Então, olha só, marcas que eu gosto de utilizar, né, e que eu posso garantir para vocês que o doce gourmet fica igual, na mesma consistência, cremoso, saboroso e dá super certo. Então, olha só, o Moça, o Itambé, o Piracanjuba, que eu consegui ele hoje, né, o Moça eu também consegui, o Italac, também consegui uma, Frimeza, o Mococa. E, gente, aqui eu coloquei duas marcas, que eu coloquei até um asterisco, porque essas duas marcas que eu vou falar agora não tem na minha região. Porém, tenho umas alunas que falaram que usam essas marcas e que elas são bem parecidas com o Piracanjuba e que deu super certo nos doces delas. Então, eu resolvi colocar elas aqui como uma sugestão para vocês também fazerem, de repente, comprar uma caixinha, de repente, também fazer o teste. Mas elas falaram para mim, olha, Cleides, é bem próximo do Piracanjuba e tá dando super certo, o doce tá ficando macio. Então, tô repassando para vocês, tá? Mas essas aqui, como eu falei, eu não usei, estou repassando a informação que recebi de alunas, ok? Então, gente, olha só. Como eu falei, se você usa alguma outra marca que também é boa, manda aí para nós, tá? E dentre essas marcas, gente, eu já usei, eu sempre antes usava elas quando não tinha essa determinação aí de semi-desnatado ou integral, então era simplesmente leite moça. Depois que elas mudaram, eu tenho encontrado muito aqui na minha região somente o semi-desnatado e continua dando certo. Ou seja, não é que ele passou a ser semi-desnatado agora, eu acredito que ele já era, só não trazia essa informação na embalagem, por isso então que continua dando resultado nos doces da mesma forma. Mas é importante você lembrar essa questão. Quanto mais gordura tem, melhor é o resultado. E aí é sempre bom você estar atento, como eu falei, a cor, textura e sabor. Até quero passar uma informação para vocês, gente, que um dia até numa live, eu não lembro quem que falou para mim, né? A gente falando das características do leite condensado, e alguém falou na live assim que na caixinha era para olhar no fundo porque tinha uma paleta de cores que indicava a coloração do leite condensado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu até abri aqui essa embalagem, gente, olha.
a pessoa se referia a isso aqui, ó, tá? Essa paleta de cores aqui. Só que nem todas as embalagens trazem essa paleta. Deixa eu até pegar uma outra aqui. Olha só. Essa aqui, por exemplo, ela vem com umas pintinhas, umas bolinhas aqui, tá? Mas, enfim, vamos lá ver se isso é verdade ou não. Então, eu fui pesquisar para ver se realmente era, porque seria uma maravilha se fosse, gente, mas sinto dizer que não é. Inclusive, rolou aí pelas redes sociais um fake news que falava que essa coloração aqui indicava que o produto havia vencido na prateleira, tinha retornado para a fábrica, passado por um outro processo e voltado às prateleiras. Isso se referia tanto a leite condensado como a leite integral e espalhou esse fake news. Mas como eu estou falando, era um fake news, não tem nada a ver com isso também. Então, olha só, essa tabelinha de cores, assim como essas pintinhas, então não tem nada a ver com reaproveitamento do produto, o produto não venceu, e também não tem nada a ver com a coloração do produto, tá? Que está dentro aí da caixinha. Essa coloração se refere à qualidade de impressão, então é um teste que é feito das cores aí para impressão da embalagem, tá? Então é teste de impressão, tá? Quem tem impressora em casa sabe, de vez em quando você vai fazer um teste, não sai lá aquela folha toda exatamente com uma faixa tipo essa, testando as cores. Então, na caixinha também é essa finalidade. Então, se de repente você tinha o hábito de observar essa marcação para tentar comprar o leite condensado mais clarinho, não precisa mais olhar, porque não é essa a finalidade, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só. Os leites condensados que eu encontrei aqui, como eu já falei para vocês, em termos de brigadeiro, de recheios, todos eu já fiz. Por isso que hoje eu nem fiz o teste, porque são marcas que eu já utilizo. E eu sei que dão super certo, você praticamente não percebe diferença alguma. Nem no tempo de cocção, ou seja, tempo de preparo aí, varia questão de segundos, tá? Até porque essa questão do tempo de cozimento, essa questão também de textura, na própria marca acontece uma variação. Horas você compra a mesma marca, ela está bem consistente, bem clarinha, o que é a perfeição, né? Já outras vezes você compra, ele já está mais líquido e de repente mais escuro. Então, dentro da própria marca, né? Há essa variação aí por lotes, então você nem sempre encontra exatamente o mesmo padrão. Como as caixinhas estão, acho que meio longe de vocês e vocês não vão conseguir ver e nós também não conseguimos aproximar a câmera, eu vou colocar aqui, ó, o teor de gordura, tá? Para vocês entenderem melhor agora na medida que eu vou fazer os testes, tá? Então, olha só, de 8% aqui, tanto é que ele nem traz a palavra integral, ele traz apenas 8%, porque é essa exigência por lei, que conste na embalagem o percentual de gordura e dentro desse percentual ele fica classificado da forma que eu falei para vocês, entre 8 a 16 integral e de 1 a 8 semidesnatado. Então, não é obrigatório aparecer integral ou semidesnatado, mas o percentual tem que aparecer. Então, a partir de hoje, se atente, como eu falei, a esse percentual de gordura. Agora, eu vou mostrar para vocês a questão da coloração, da consistência. No caso aqui, gente, eles estão praticamente todos, em termos de cor, eles estão praticamente iguais, exceto aqui, ó, o mococa. Olha só. Os outros três estão exatamente com a mesma coloração. Bem clarinho. O mococa, ele está um pouquinho, mas bem pouca coisa, mais escuro, certo? Então, agora eu vou fazer o teste para ver a questão da textura. O que eu vou observar na textura? Se ele é lisinho, quanto mais lisinho, melhor, tá? E aqui eu tenho o moça e o mococa, que eles vêm na descrição aí de ingredientes, eles vêm com uma descrição de leite integral, tá? Então, esses dois aqui é leite integral, esses dois aqui na composição tá o leite em pó. Lembram do que eu falei antes? Na dúvida aí para desempate, verificar os ingredientes, né? Entre leite em pó
e leite integral vai dar uma textura melhor e eu vou conferir isso agora. Então, olha, leite integral e esses dois leite em pó. Então, vamos lá, agora eu vou fazer o teste já. Provando essa questão da textura e também essa questão do sabor. Então, vou lá para o piracanjuba primeiro. Gostinho bem suave, gente, não tá muito doce, a hora que na língua assim você não sente. Porém, você sente que tem como se fosse um pozinho nele. E deve ser justamente devido ao leite em pó. Mococa. Tá mais lisinho, né? Como a própria composição diz que ele é leite integral e não leite em pó. Só que, gente, ele deixa um gostinho residual. Esse aqui, muito saboroso. Já o mococa, ele deixa um gostinho... O que é deixar um gostinho residual? Sabe quando você come e fica aquele gostinho na garganta, parece que pega aqui? Ele muito doce e aí fica, sabe, parece que meio que é um amarguinho na garganta. Tá? Então, são as características dele aí. Depois eu vou mostrar para vocês a espessura dele. Vamos lá para ver o Italac. Gente, bem lisinho, nem parece que tem o leite em pó, tá? Aqui no piracanjuba eu ainda senti, como que eu falei pra você, como se tivesse um pozinho. O Italac tá bem lisinho, bem saboroso e olha, bem suave também. Ele tá menos doce do que o piracanjuba. Agora vamos ver o moça. Amor, faz um favor para mim, você pega mais 4 colheres dessa comprida para mim lá? O moça, gente, o mais lisinho de todos, até porque ele tá mais fino. Todos os outros estão mais consistentes, mais espessos do que ele. Até porque eu acho, olha só o teor de gordura desse leite moça. Ele tá com 4%, ele é um semi-desnatado. Então, ele tá mais fluido do que os demais, mas tá com uma textura bem lisinha. E o gosto bem parecido aqui com o Italac, bem pouco doce, tá? Então, olha só, esse daqui eu já não usaria, tá? É muito gosto residual, tá bom? Porém, no brigadeiro em si, de repente, não fique, né? Mas essa é uma marca que eu usei muito no começo e depois eu não usei mais. Então, não sei, mas assim, pelo sabor que eu estou verificando agora, eu continuaria não usando, tá bom? Então, olha só, das que eu anotei aqui, eu vou tirar, até vou tirar ela. Eu até anotei ela hoje, gente, porque como eu vi ela marcado 8%, eu falei, de repente, né? Mas pro brigadeiro ela vai dar, e como no brigadeiro você vai colocar um chocolate nobre e tal. Então, assim, a gente tem que considerar também a questão do preço, né, gente? Então, agora vamos ver a consistência, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas que ele tem que estar clarinho e homogêneo, tá? Ele não pode ter coloração diferente, tipo, quando você vai virar na panela ou você mexe aqui, ele forma riscos brancos. E tá muito escuro. Isso é sinal de que não é um leite condensado de boa qualidade. Então, olha só, ele tem que ser saboroso, ele tem que ser claro e ele tem que ser consistente, né? Tem que estar homogêneo. Então, olha aqui a textura,
como ele desce grosso, olha só. Ó. Conseguem perceber? Agora vamos ver o mococa. Gente, apesar do mococa, olha só, tá marcando 8% de gordura, ele tá bem fluido, ó. Olha a diferença. Estão vendo como ele desce? Já olha aqui, ó. Esse aqui até na hora de você pegar aqui, ele pesa mais, ó. Tá dando pra perceber, né? Ó esse aqui agora que fluido, ó. Ele nem consegue dar volume na colher, ó. Bem líquido. O Italac, nossa, tá bem grosso. Olha, gente, caiu em bloco. Ó. Tá mais consistente do que o Piracanjuba. Vamos ver o Moça em questão de consistência. Olha só, o Moça, apesar dele estar com 4% de gordura e o mococa com 8%, o mococa é o que está mais, seria o que era para estar com mais consistência, porém é o que está mais aguado, ó. Tanto que o Moça com 4% ainda está mais consistente, tá? Mais consistente que o mococa, porém os dois mais consistentes aqui, ó, é o Italac e o Piracanjuba. Porém, o Italac está ainda um pouquinho mais consistente, tá? Então, eu já tiraria, como eu falei, ó, eu tiraria essa aqui das minhas opções de compra. Ficaria com essas três aqui. Opa, nem vou trocar aqui, só. E eu ficaria com essas três aqui. E continuo também com as opções, por exemplo, do Itambé, gente. O Itambé é ótimo, porém ele anda com um preço bem elevado, tá? O Firmeza também, ele é muito bom. Então, o que você tem que avaliar? Agora, toda vez que você for comprar o seu leite condensado, essa questão de gordura, porém das marcas que são confiáveis. Porque, como eu falei, nem sempre as mais caras, as mais famosas, necessariamente são as que vão ter mais qualidade. Então, é importante que você faça os testes. Aqui, por exemplo, eu fiz o teste, falei para vocês da questão da coloração, que tá igual, da espessura. Tem essa questão que uns é um pouquinho mais doce, outros nem tanto. No caso desses três, o mais docinho é o Piracanjuba. Porém, desses três, tá? Assim como o Firmeza, que eu sempre uso também, o Moça eu uso menos devido ao preço e como esses outros têm a característica muito parecida. Então, a gente tem que ver essa questão de preço também. Usar um produto de qualidade, mas também, às vezes, não precisa pagar valores exorbitantes aí, sendo que você vai ter o mesmo resultado. Então, no brigadeiro, como eu estava falando, pessoal, o resultado vai ser imperceptível, na verdade, a diferença. Aqui a gente consegue sentir ali um pouquinho mais lisinho, um pouquinho mais doce, porque eu estou provando somente ele. Mas no brigadeiro em si, praticamente, eu acredito que ninguém conseguiria distinguir aí qual brigadeiro foi feito com qual leite condensado, porque como eu falei, vão outros ingredientes aí que dão o sabor, né? Mas é muito importante que o seu leite condensado tenha sempre essas características de cor, sabor e consistência. Então, a partir de hoje, você já sabe agora, né, gente? Quais são os critérios de desempate aí para você comprar o seu leite condensado? Gordura de marcas confiáveis. Então, por exemplo, aquela ali eu já tirei. Então, olha, dentre essas que restaram, eu vou procurar o quê? A que tem maior teor, tá? Porém, entre 8% e 6%, se eu tiver aí, como vocês podem ver, olha, essas aqui são de 6%, né? As que ficaram, acho que são todas 6%, essa é 4%, né? Eles dão um resultado muito bom também, tá? E você pode compensar essa falta aí de gordura, quando ele tem um pouquinho menos de gordura, usando uma manteiga, tá? Porque a gordura, como eu falei, ela interfere diretamente para fazer com que o seu brigadeiro tenha uma durabilidade maior, a cremosidade, o brilho. Então, você pode compensar aí usando uma manteiga também. Alguém colocou aí mais alguma marca que usa e que dá super certo e que é boa? Porque essa questão de marca varia muito de região para região, né, gente? Aqui, a minha cidade é pequena, então a gente não tem acesso a muitas marcas. Como eu falei,
Hoje eu encontrei diversas no mercado, mas eram todas assim de 1,5% de gordura. Tirol. O Tirol eu marquei aqui, olha, realmente foi o que uma aluna falou pra mim, tá? O Tirol, ele é muito bom, inclusive o Tirol, ele, de sabor, ele é bem parecido com o piracanjuba. Já o Jussara, a aluna me passou a informação que ele tem a mesma consistência, porém ele é mais doce, tá? Ele é mais doce e o brigadeiro você consegue sentir ele um pouquinho mais doce, tá? Gente, eu quero já alertar vocês para outra questão que até outro dia alguém me perguntou da mistura láctea. Até o meu filho hoje trouxe uma aqui, eu falei, nossa, comprou errado. Gente, mistura láctea não é leite condensado, tá? É um leite doce. Deixa eu ver até se essa aqui tem. E também tem também, tá? O Itambé, eu sempre usei Itambé. Gostava muito, porque inclusive eu conheço uma pessoa que revendia, só que o Itambé, de repente, ele praticamente dobrou de valor. E aí, quando aconteceu essa dobra de valor aqui, eu migrei aí pro piracanjuba, pelo Italac, que eu percebi, como eu falei, pro doce, ele no sabor final, ele não apresenta diferença, mas ele é ótimo. Eu sempre comprava o Itambé de caixa de lata para poder fazer os leite condensados cozido. Para cozinhar, sim, como eu falei, a diferença na hora de preparar o brigadeiro, gente, praticamente não há. Porque como vocês puderam perceber, esse daqui, ó, essas duas aqui são semi-desnatado, tá? Aqui eu não tenho nenhuma opção integral, as duas são semi-desnatado e olha a consistência, tá? E já o outro aqui que era integral, olha só, apesar que essa marca aqui, não sou muito fã não, olha como tá aguado. O semi-desnatado e o integral para você, se você usar um semi-desnatado de uma marca confiável, que é essas que eu estou citando, é o mesmo tempo de cozimento, tá? Não tem diferença, como eu falei, é uma questão só de gordura e você pode corrigir isso usando manteiga. Agora, a mistura láctea, gente, só voltando aqui, não usem jamais, tá? O que vai acontecer? Você não consegue dar ponto nem de recheio e nem de brigadeiro com isso aqui. Isso aqui vai servir para você fazer uma batidinha, algo assim. Se você tentar fazer um brigadeiro com isso aqui, sabe o que vai virar? Vai virar tipo uma cola, um puxa. Sabe aquele doce que você põe na boca e gruda tudo? Tá? É isso que ele vai virar, tá? Não dá certo, então nem tente. Isso aqui é só para você fazer uma batidinha mesmo, tá? Mas para doce não dá. Mas o semi-desnatado vocês podem comprar à vontade. Porque hoje em dia, devido a esse aumento todo que tá havendo, o que vocês devem cuidar? Devem se atentar também ao preço, tá? Então, de repente, você vai no mercado lá, tem um leite condensado de uma dessas marcas confiáveis, que é integral, mas de repente ele tá custando R$2 mais caro do que um semi-desnatado que tem 6%. Então, saibam que o desempenho na receita vai ser o mesmo, tá? E que você pode corrigir essa diferença aqui com manteiga, tá? Então, aproveita o preço, aproveita principalmente se tiver uma promoção que não vai ter diferença no seu brigadeiro, tá bom? Vai dar certo também. Não tá conseguindo enxergar? Aqui ou lá? Aqui eu tenho o piracanjuba, o Italac e o moça, tá, gente? Vou colocar o percentual de gordura aqui do lado. E o percentual de gordura deles são esses aqui, ó. E esses aqui, eles são todos semi-desnatados, tá? Como eu falei, semi-desnatado se enquadra do leite condensado que tem de 1 deixa eu ver aqui. De 1 a 8% de gordura, no caso, não é bem 8, seria 7,99, ele se enquadra como semi-desnatado. Quando ele tem de 8 a 16, ele enquadra no integral pela nova legislação, tá? Mas o que nós encontramos nos mercados, por isso que eu até marquei aqui do lado, ó, nós encontramos de 4, de 6 e de 8, que é no caso aqui, exatamente as que eu encontrei hoje, o moça que tá de 4, essas duas aqui, que é o Italac e o piracanjuba, 6%, tá?
E uma coca de 8, mas que eu não recomendo pelo gosto residual, muito doce, então eu não recomendo, tá? Então vou repetir novamente as marcas aqui que eu recomendo que vocês utilizem. Anotem aí, por favor, tá? Algumas marcas têm, inclusive, as duas opções, integral e semi-desnatado. Se eu não me engano, o Italac tem o Italac Gourmet, que eles deram o nome de gourmet para o leite condensado que tem 8%. Vocês podem perceber que na embalagem dele vai estar lá 8% de gordura. Tá? E aí ele colocou gourmet porque se refere ao que? É de melhor qualidade porque tem mais gordura. Então, as marcas que eu aconselho que vocês utilizem aí na produção de vocês é o Moça, Itambé, Piracanjuba, Italac, Frimeza, e aí o Tirol, alguém mais já confirmou que ele é bom também, e o Jussara, que foi uma informação de uma aluna que falou para mim que também ele é bom, ele é um tanto doce, mas ele é bom.